Nós cantamos, venho me derramar, dizer que preciso. Nós cantamos, diante de ti abro o meu coração. Vamos falar sobre isso hoje. Eu vim aqui hoje para dizer basicamente uma coisa. É que as angústias que nós temos na vida têm saída. Há uma saída para todo tipo de aflição que nos cerca. Nós acreditamos no Deus do Salmo 56, versículo 8, que diz que Deus recolhe as minhas lágrimas em teu odre. O Deus que transforma pranto em riso, depressão em contentamento. E nós vamos encontrar essa esperança, essa verdade em 1 Samuel, no capítulo 1. Abra sua Bíblia, deixe aberta lá em 1 Samuel, no capítulo de número 1. E vamos pensando em muita gente, muitos de nós somos gente que temos passado por situações difíceis na vida. E acabamos recorrendo a válvulas de escape para as nossas angústias, que não ajudam em nada, que só pioram a nossa situação. Por exemplo, é muito comum a expressão desafogar as mágoas no copo de um bar. A gente sabe que quando estamos aflitos e buscamos refúgio no álcool, o problema só piora. Às vezes apenas você diz assim, eu estou muito estressado, preciso relaxar com uma latinha de cerveja. Será que esse é o caminho? Tem gente que, inclusive uma amiga admitiu para nós, que se sente para baixo, se sente mal, faz o quê? Vai fazer compras no shopping. E é claro que isso só estava agravando o problema dessa nossa amiga, tornando a vida dela mais e mais um inferno. Estudiosos, pesquisadores têm reconhecido que milhares de garotos, adultos e mulheres também, que por causa de traumas, decepções, fracassos, buscam aliviar a sua tensão através da pornografia. E a pornografia tem sido um produto mundialmente consumido, o mais consumido ou um dos mais consumidos no mundo. É claro que as pessoas que recorrem à pornografia só encontram ainda mais dor e sofrimento. Tem gente que não, tem gente que diz assim, eu estou mal, estou estressado, eu preciso de uma balada, de uma festa, para me distrair, me divertir, e então eu volto para casa, e quando eu volto para casa, o momento foi de alegria, mas em casa a tristeza volta e volta ainda maior, não é verdade? Há aqueles que são os trabalhadores compulsivos, por estarem insatisfeitos com as coisas, preferem trabalhar. E foge das decepções por meio do trabalho. Sacrificam a si mesmos, suas famílias, trabalhando nos negócios, horas e horas por dia, 7 dias por semana, sem folga. Tudo para quê? Para o vazio da alma continuar. Tem gente que busca alívio nos consultórios psiquiátricos. Esses consultórios estão cada vez mais procurados por gente procurando antidepressivos, medicamentos que vão tornar as coisas mais fáceis de lidar, mas essas pessoas vão ficando mais e mais fragilizadas e vulneráveis aos problemas da vida. Tem gente que diz assim, não, eu para não ser rejeitado, para eu não me sentir mal, para eu não me sentir para baixo, eu tenho que cuidar da minha estética. Para melhorar a minha baixa autoestima, com medo de rejeição, eu vou malhar na academia, eu vou para uma esteticista, eu vou fazer todas as cirurgias plásticas que eu puder. E a pessoa encontra o corpo às vezes bonito, mas não encontra a satisfação que está precisando na sua alma. Há uma doença chamada vigorexia. É essa doença da pessoa que sempre acha que o corpo dela está ruim. E ela sempre quer melhorar para aliviar algum vazio que ela sente. E todas essas coisas são fugas, meus irmãos. São anestésicos temporários, são alternativas que não resolvem as nossas crises. Sabe por quê? Porque nós somos seres espirituais. E nada menos do que tratar a alma vai resolver as angústias de nós como seres espirituais. Então, olhando para 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 3 até o 18, nós vamos encontrar em Ana um outro exemplo, uma outra alternativa, uma outra válvula de escape. Vamos ler o texto, vamos entender o que está acontecendo e o que o Senhor tem a nos dizer aqui
em 1 Samuel, capítulo 1, verso 3. Eu vou ler até o 18, acompanhem em sua Bíblia. Todos os anos, esse homem, Eucana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofni e Finéias, 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, enquanto o sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada da tenda do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, e aí termina dizendo: comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Ana, em primeiro lugar, ela tinha um problema que a angustiava. Ela não tinha filhos. E resumindo, não ter filhos naquela época correspondia a ser uma pessoa fracassada na vida. Ana, não tendo filhos, como toda mulher que não tivesse filhos, era considerada uma pessoa que não deu certo. E ano após ano ela tentava ter filhos e a gravidez tão sonhada não vinha. Além de um problema que a angustiava, Ana tinha uma rival que a provocava. A outra esposa do seu marido, era comum na época os homens terem mais de uma esposa, infelizmente. A Penina era muito coelha. Ela tinha muitos filhos e havia uma disputa entre elas e Penina esmagava Ana, provocando-a, porque Ana não tinha nenhum filho. E ano após ano, a angústia de Ana era cada vez maior. Além desse problema, além de uma rival, ela tinha um marido que não era lá muito sensível a ela e muito compreensivo com ela. O Eucana dizia assim: poxa, Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A angústia dela era não ter filhos, e ele se dirigia a ela como se, puxa vida, eu já sou suficiente. Ao invés de ser sensível, ter tato e dizer: querida, que situação difícil, vamos chorar juntos, vou te ajudar nisso. E talvez ele pensasse que dando presentes a mais para ela, o versículo 5 diz que ele caprichava nos presentes para ela, talvez ela fosse se sentir melhor. Claro que não. Ela tinha esse marido não muito sensível, não muito compreensivo, e ela tinha um pastor que não ajudava muito a situação. O sacerdote daquela época, o Eli, não tinha discernimento algum. E ele não soube cuidar do coração daquela mulher angustiada, porque mesmo quando ele a viu orando silenciosamente, apenas mexendo os lábios, ele chegou a uma conclusão simplesmente ridícula. Ele disse para ela largar o vício. Imagina,
Você é angustiado com um problema, lutando com aquele problema, e o teu líder espiritual vem e aponta um outro problema que você nem tem. Ela teve que dizer: puxa vida, eu não sou boêmia, eu não sou vadia, eu não sou mulher dada à bebida forte, eu não estou embriagada aqui no templo. Agora é interessante que Ana, então, ela tem um problema que angustia, um marido que não é sensível a ela, uma rival que a provoca, um sacerdote que não ajuda em nada. Mas é interessante que essa história termina com Ana bem melhor. A história começa com ela chorando de tristeza e termina com ela se sentindo melhor e com o rosto não mais abatido. E de muitas lições que esse rico capítulo das Escrituras pode nos dar, eu gostaria de tirar lições de um ponto central, extraindo desse relato, que é a lição da importância da prática do lamento. Prática do lamento, isso mesmo. Nós temos que aprender a exercitar a disciplina espiritual do lamento, porque foi a válvula de escape de Ana e funcionou para ela. E o que envolve isso e o que é isso? E olhando para o texto, nós temos pelo menos 3 informações entre linhas que nos mostram o que é essa disciplina espiritual. Em primeiro lugar, a prática do lamento é a prática da oração. E a palavra oração aqui, ela orou ao Senhor. Orar significa comparecer-se oficialmente diante de alguém, interpor-se, apresentar-se para falar com. Então, a primeira lição é que a prática do lamento é uma audiência perante o Senhor. Do que uma alma amargurada necessita? Ela precisa orar e chorar diante do Senhor copiosamente. É claro que nós temos o Senhor na nossa vida o tempo todo. Graças a Deus por sua bondade, Ele está sempre conosco. Mas aqueles momentos de pranto e de lamento em que nós nos colocamos somente diante dele e somente para lamentarmos, esses momentos são diferentes, são significativos, são intensos, eles nos curam. E Ana fazia isso, e ela se interpunha, ela se colocava diante de Deus, Yahweh, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos milagres no deserto, o Deus que sustenta o povo com maná, o Deus que fez uma aliança, o Deus que deu os 10 mandamentos, o Deus da aliança. É diante dela que ele comparece. E Ana é uma mulher que pratica o lamento em primeiro lugar, porque ela ousa confiar na realidade desse Deus, Yahweh, e ela tem audiências perante ele continuamente. Quando você vai ter uma audiência com alguém importante, você tem que tirar tudo da sua agenda, cancelar todos os compromissos, todas as outras pessoas, e você comparece diante daquela autoridade, não é assim? É isso que Ana fazia com Deus, sempre. Ela praticava o lamento, e ela colocava diante de Deus a sua dor. Esse Deus invisível, mas real. É real porque experimentamos com a mente, com o coração e pela fé. E isso é muito mais importante, superior e muito mais significativo do que as coisas que vemos com os nossos olhos. A gente vê coisas que nos impressionam, mas ainda assim, o que mais nos impressiona não pode ser visto com os nossos olhos. O que mais nos impressiona é o Senhor. Ele é visto com o nosso coração, com a nossa mente e pela fé. E Ana praticava essa audiência constantemente perante o Senhor. O lamento, então, em primeiro lugar, é uma audiência com o Senhor. Em segundo lugar, o lamento é um derramamento de alma. Nessa audiência com o Senhor, o que é que você faz? Você derrama a sua alma. O choro de Ana foi esse lamento expondo o seu sofrimento, o seu pranto. Por isso ela diz: eu estava fazendo o quê? Derramando a minha alma diante do Senhor. Derramar, a palavra derramar aqui literalmente significa despejar, colocar para fora. Ela diz: eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. A sua alma estava tomada de ansiedade e aflição em excesso. E a gente pode comparar isso a uma panela de pressão. E o fogo estava esquentando. As pressões da vida estavam incomodando, borbulhando.
o filho que não vinha, o marido que não compreendia, o sacerdote que não ajudava, a rival que a provocava, e ela cada vez mais se tornando definitivamente uma mulher fracassada, e essa panela de pressão vai esquentando, e ela precisa se derramar, senão explode. E nós também somos uma panela de pressão. Os abusos que sofremos, os traumas que temos, os medos que carregamos, as decepções, tudo isso é uma panela de pressão dentro de nós, e se nós não despejarmos isso através da prática do lamento, a panela um dia explode. Explode através de um acesso de raiva, explode através de um divórcio impensado, explode através da prática de compulsão, vícios, gastar tudo com coisas e comprar coisas simplesmente para se sentir melhor. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Talvez é disso que você esteja precisando. Praticar o lamento, ter uma audiência com o Senhor e chorar na presença dEle. Mas em terceiro lugar, a última característica é que o lamento, além de ser uma audiência e um derramamento da nossa alma diante do Senhor, o lamento também é uma admissão corajosa da verdade que nós temos a tendência de esconder. A vergonha de Ana, o medo não impediam essa mulher de admitir abertamente diante do Senhor e também diante dos outros a sua angústia, seus sentimentos. Muitos de nós temos vergonha de termos os nossos traumas, e temos vergonha até de falar para Deus, temos medo, inconscientemente preferimos pensar que vamos resolver do nosso jeito, que está tudo bem com a gente, que Deus pode contar com a gente sim, porque a gente é bom pra caramba, e não é isso que Deus quer de nós. Um pastor disse recentemente sobre ter medo de ter medo. Você pode ter medo, porque todo mundo tem medo, só precisa aprender a lidar com medo. Agora, não tenha medo de ter medo, e é o que muitos de nós temos, medo de ter medo. Medo de se sentir mal, medo de ter um trauma, medo de ter uma angústia. Não tenha medo da verdade, não tente dissimular, anestesiar o seu sofrimento. Ela diz e admite essa verdade para ela mesma. A Ana admite isso para o sacerdote e para Deus. Em outras palavras, essa afirmação que Ana faz aqui, sou uma mulher muito angustiada, de grande angústia e tristeza, significa o seguinte: estou cansada da vida, a vida está me castigando, Senhor, está cruel isso tudo comigo, eu não estou aguentando. E fazer isso é tão importante para que a gente tenha sucesso em lidar com as angústias da alma. Eu me lembro de um amigo, irmão, a quem eu aconselhei um tempo atrás, e ele tinha tantos traumas, tantos problemas, tantas crises na vida dele, na família, que na conversa, no aconselhamento, quando eu fazia alguma pergunta mais pessoal, ele literalmente travava, ele não conseguia falar, e eu sentia que ele até estava tentando se expor, mas ao mesmo tempo era como se algo impedisse. E esse algo é justamente isso que nós temos, a dificuldade de expor a verdade, a dificuldade de desnudar a nossa alma, os nossos sentimentos. Olha, você e eu não precisamos mostrar que somos super-heróis para Deus. Nós somos de carne e osso, caídos no pecado, frágeis por dentro, e mostrar isso a Deus é o melhor que nós podemos fazer para nós mesmos. E esse é o caminho da cura. Eu me lembro do Salmo 46:10, que diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa ordem do salmista, parem de lutar, é uma ordem do próprio Deus. Saibam que eu sou Deus. Essa ordem inclui desistir das válvulas de escape e se entregar à prática do lamento. Essas medidas que não funcionam, que você tenta se libertar das suas angústias, pare com todas elas e esparrame diante de Deus o seu coração e o que te incomoda e o que está lá dentro, e confie que Ele é Deus, Ele vai saber o que fazer e Ele vai poder te ajudar.
Será que Deus acolheu Ana? Com certeza Deus acolheu Ana, porque Deus não desampara nenhuma pessoa angustiada que o busca de modo sincero e humilde. Tanto que o sacerdote Eli vem e diz: vá em paz. Eli é esse representante de Deus imaturo, esse representante de Deus sem discernimento, mas ele disse algo que vinha da parte de Deus. Ele declarou Shalom, a paz de Deus, para Ana. E paz aqui, Shalom, significa que você tenha bem-estar, Ana, que você encontre sossego, que tua alma encontre contentamento. E quando ele diz isso, Ana ainda era estéril. Quando ele diz isso, Ana ainda não tinha filhos, mas agora sua alma estava em paz. Agora ela vai experimentar alívio, e esse alívio vem por meio da prática do lamento na presença do Senhor. Ele também, além de decretar a paz, ele pronuncia de maneira profética que Deus vai ouvir e atender o pedido dela. Ele diz assim, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E de fato nós sabemos que Deus atendeu o pedido. O filho de Ana vai se chamar Samuel, que vai ser um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve. Mas perceba uma coisa, Ana enfrentou a angústia e a adversidade muitos e muitos anos, e só depois de todo esse tempo Deus atendeu o pedido dela por um filho. E não é muito interessante que Deus tenha dado a ela o que ela queria, um filho? Deus deu somente depois que ela experimentou o alívio da alma por meio do lamento na presença do Senhor. Sabe o que isso significa? Que o nosso consolo, o nosso encontro com o contentamento na presença do Senhor nunca deve estar em conseguir o que a gente quer. Não. O nosso contentamento, o nosso shalom, a nossa paz, o nosso rosto não mais abatido precisa ser um efeito, uma consequência da gente se colocar na presença do Senhor, praticar o lamento diante dEle, ter uma audiência com Ele, derramando a nossa alma e tendo coragem de abrir o nosso coração. E nós então encontraremos a paz que tanto precisamos. Muita gente está procurando escape no copo de um bar, ou fazendo compras, ou no sexo e na pornografia, na balada, no trabalho, usando antidepressivos, procurando ser famoso, ter uma aparência bonita. Tudo isso não cura as angústias da nossa alma. O que cura a angústia da nossa alma é a prática espiritual do lamento na presença do Senhor. Essas audiências, essas orações, esses encontros com Deus, em que derramamos a alma, admitindo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Eu comecei essa mensagem falando do odre, que Deus recolhe as lágrimas nossas no odre dele. O que é odre? Eu coloquei aqui uma imagem que apenas representa, não é a imagem exata do que era um odre na época do salmista e na época de Ana. O odre é um pote para líquidos, para transportar líquidos. E eles são feitos de peles de animais preparados para esse fim. Então a pele é tirada do animal com muito cuidado, ela é descolada do corpo, é removida ali as patas, a cabeça do animal, e parece que forma tipo uma luva. Os orifícios, né, da pele são costurados, menos o pescoço, fica a boca para poder usar como entrada de líquidos. Os odres tinham diversos tamanhos, né, conforme o tamanho do animal e da pele do animal. Então, enquanto a pele ainda estava fresca, ela era dada a um curtidor, e ele cuidava daquilo, tratava aquilo para que ficasse próprio para receber água, reter lá o vinho, o leite, outros líquidos. Esse curtimento era feito por um curtidor especializado nisso. Durante longas caminhadas no deserto, o odre era fundamental.
Ali a pessoa transportava a sua água, o seu vinho, sua bebida, e muitas desses odres, a maioria deles, com o tempo seco, começava a ter rachaduras, começava a gastar, e até podia ser consertado, mas mesmo assim já não tinha mais grande utilidade. Agora que você entendeu o que era um odre, é interessante pensar no odre de Deus. Deus tem um odre. Deus acolheu as lágrimas de Ana no odre dele. E existem 3 coisas que a gente pode pensar sobre o odre de Deus. Primeiro, que assim como o odre era muito adequado para reter os líquidos, acolher os líquidos, o nosso Deus é misericordioso o suficiente e sabe acolher o nosso lamento. Deus recolheu cada lágrima de Ana e ela chorou muito. Deus tem um odre assim. A segunda coisa é que o odre de Deus não resseca como os odres do mundo antigo. Com o Senhor não existe acesso negado. Com o Senhor você não vai ficar na fila de espera. Você não vai ver Deus dizendo assim para você: olha, a UTI está lotada, volta mais tarde, eu não posso te atender. Não. O odre de Deus não resseca e não racha. Em terceiro lugar, os odres, muitas vezes, eles recebiam líquidos especiais. Sabe o que isso significa? Quando Deus diz que Ele recolhe nossas lágrimas no odre dele, significa que as nossas lágrimas são especiais. Tem gente que tem vergonha de chorar, porque tem vergonha de admitir para Deus a sua fraqueza, a sua tristeza, acha que Deus não vai gostar, acha que Deus vai ficar decepcionado, acha que Deus vai dizer: de novo você aqui. Quando Deus diz que Ele tem um odre para recolher nossas lágrimas, Ele está dizendo o seguinte: as suas lágrimas são especiais para mim. Não se sinta inferior, não se sinta rebaixado, não se sinta incapaz, não se sinta menos amado. Pelo contrário, eu estou aqui pronto para acolher o teu pranto e o teu lamento. Obrigado, Cris. Por isso que o versículo 18 termina dizendo que o rosto de Ana já não estava mais abatido. Ela tinha audiências na presença do Senhor. Ela derramava a alma na presença do Senhor, com coragem, admitia tudo, e tudo foi colocado no odre de Deus. Qual é a sua angústia que você tem que derramar diante do Senhor? Pode ser um vício pecaminoso, pode ser a angústia financeira, talvez a angústia de alguém que frustra você há muito tempo, ou alguém que magoou você ou feriu lá no passado, talvez um pai ausente, uma mãe ausente, talvez a sua angústia sejam maus tratos sofridos, sonhos não realizados, uma condição social que você tem que você não queria, divorciado, divorciada, viúvo, viúva, solteiro, talvez a chegada da idade, isso te preocupa. Os impactos da pandemia, traumas do passado, falta de atenção, seja lá o que for, o odre de Deus é bom e recebe cada uma das suas lágrimas, sem falhar, e todas elas. E assim como Ana, se você praticar o lamento, o seu rosto não ficará mais abatido. Sua alma vai experimentar um alívio que vem por meio de lamentar na presença do Senhor, tantas vezes quantas forem necessárias. Independentemente de você conseguir de Deus o que você quer, não é isso que vai te trazer contentamento. O que vai te trazer contentamento é o Deus Todo-Poderoso recolhendo suas lágrimas no odre dele, secando todas elas. E é bonito e gostoso imaginar Apocalipse dizendo que um dia todas as lágrimas definitivamente serão enxugadas para sempre. E aí o contentamento será pleno e completo. Até lá, que você possa constantemente praticar o lamento,
tendo audiências perante o Senhor constantes, derramando sua alma para Ele, com coragem de admitir todas as suas dores e fragilidades, e o seu rosto já não estará mais abatido. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua infinita misericórdia para conosco, capaz de nos acolher, capaz de nos receber e de nos consolar. Nos consolar, Senhor, com a tua bondade e com a tua misericórdia nós somos consolados e curados e perdoados e encontramos a paz e o contentamento que tanto desejamos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos nessa noite te bendizer, te dar graças e começar a praticar em nossa vida, em nosso dia a dia, o lamento espiritual na tua presença, pois o Senhor está sempre pronto a nos receber. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.